Oi, tudo bom? Eu não sei qual a ideia que você tem de teologia, mas a teologia ela foi importante na minha vida. Por quê? Porque eu desde muito pequeno eu fui levado pela minha mãe para uma igreja. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra essa igreja. Mas era uma igreja onde tinha um rigor excessivo a respeito de muitas coisas. Por exemplo, mulher não podia rapar as pernas, o homem não podia jogar uma bola, não podia assistir uma televisão, porque dizia que isso era do diabo. No dia do culto de Santa Ceia, ficava um obreiro na porta fiscalizando para ver se você pagou o dízimo. Aí você podia entrar para tomar a Santa Ceia. Se você não tivesse pago o dízimo, você tinha que se explicar. Então, vê você como que eu ia entender o que é certo e errado se eu não procurasse conhecer. Então, para mim, a teologia me ajudou muito. Eu não sei o que falaram ou dizem para você da teologia, mas eu quero dar aqui uma rápida pincelada no que significa mesmo a teologia, né? Teologia, ela é bom ou ruim? O que é teologia? Teologia é uma formação acadêmica, assim como a biologia, a psicologia, a medicina, o direito e etc. O que estuda a teologia? A teologia, ela estuda o Deus Criador e a forma que ele se relaciona com o homem através dos séculos. O que significa a palavra teologia? Teologia, ela é uma palavra derivada da língua grega, né, do grego, que é a junção de duas palavras, theos, que significa Deus, e logia, estudo. Por exemplo, psicologia. Logia, estudo da psique, da mente. Biologia, logia, estudo do que diz respeito à natureza e etc. A teologia, ela estuda Deus. Sendo assim, todo homem que fala algo de Deus a partir de uma ideia, ele está fazendo uma teologia, ou seja, ele está estudando Deus, independentemente dele ser teólogo ou não. Às vezes porque o mito às vezes está na palavra teologia. Então, como é uma palavra que as pessoas não têm muito contato, principalmente os religiosos e às vezes até os críticos, entendeu? Então parece uma coisa de outro mundo, mas a palavra teologia significa estudo de Deus, apenas estudo de Deus. Então um pastor, quando ele vai transmitir uma mensagem que ele faz menção ao nome de Deus, a partir de uma ideia ou de um raciocínio ou de como ele imagina que Deus é,
ele está fazendo uma teologia, ele está trazendo um estudo de Deus a partir do que ele sabe, do que ele entende, do que ele conhece. Porque para ele levar uma mensagem, ele foi pesquisar algo. Quando você vê qualquer pessoa falando qualquer coisa a respeito de Deus na internet, com certeza essa pessoa ou ela aprendeu de alguém e essa informação foi passada, então foi ensinada. Esse ensino é um ensino de Deus, e logo quem aprende está fazendo teologia, está fazendo estudo de Deus. Então teologia é estudo de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. É possível estudar Deus? Porque até parece uma arrogância do ser humano falar, vamos estudar Deus, ou vamos, né? Como é que pode? Nós somos seres existentes. O que quer dizer seres existentes? Nós somos seres que existimos durante um período, né? Seja décadas, anos, muito poucos seres humanos atingem o século. Então, como é que um ser existente vai estudar um ser eterno, um ser que sempre existiu, sempre existirá? Então, é impossível um ser existente estudar Deus, o ser eterno, em sua totalidade. Então, o que nós estudamos de Deus? Nós estudamos de Deus aquilo que Deus se apresentou o homem, ou aquilo que Deus queria que o homem conhecesse, ou aquilo que a nossa mente tem condições de entender a Deus. Mas para estudar a Deus, nós usamos um livro, que é o livro chamado Bíblia. A Bíblia, ela traz a criação de Deus, traz a história de Deus relacionando com uma nação que existiu, que é a nação de Israel, fala da morte do filho desse Deus que se materializou em carne, e fala a respeito do que Deus espera que a sua criatura faça nessa terra. Então a teologia, ela estuda a Bíblia. Aí eu te faço uma outra pergunta. A teologia, ela é importante para a religião? Sem dúvida que sim. Religião, a palavra religião é uma palavra do latim religare, que quer dizer uma religação. Nesse caso seria religação do homem para com Deus. Mas quando nós pesquisamos, nós entendemos que existem instituições denominacionais que estão mais interessadas em ligar o seu salário à conta bancária delas do que ligar o homem a Deus. É aí que tira a pureza do que é puro nas Escrituras, ou por outros motivos, ou por uma visão que o ser humano teve a respeito de como ele entende a Bíblia, e ele abre um ministério e começa a direcionar uma grande quantidade de pessoas
pelo pensamento de um homem. Isso pode acontecer. A teologia, ela vem fazer vem limpar, e você vai ter condições de entender o princípio da fé, o princípio do pensamento de Deus revelado ao homem, e como você relacionar com Deus de uma maneira mais simples, seria essa a palavra certa, uma maneira mais simples de se relacionar com Deus. Também não estou dizendo que a pessoa nunca pode ter ouvido falar de teologia, nunca pode ter lido a Bíblia, e ela pode ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus, ele também não é preso pelo nosso conhecimento, mas o nosso conhecimento ajuda a traçar um caminho mais coerente nas coisas relacionadas a Deus. Muitos líderes religiosos não gostam que seus fiéis se informem mais a respeito da fé, pois assim você não beberá mais leitinho na mão deles, entendeu? Muitas pessoas querem que você fique lá, entendeu? Que nem uma ovelhinha. Tá certo que nós somos ovelha, mas não do pastor, nós somos ovelha de Cristo. Mas quando um cara ele tem uma visão dele, e ele quer colocar um ser humano dentro da visão dele, se você não tem conhecimento, é mais fácil. E ele prefere que você não conheça, porque assim você pode se libertar e ser capaz de manejar a palavra da verdade, denunciar e combater o engano e as falsas doutrinas que terão pelo caminho. Meu amigo, o cara que começa a fazer teologia, para responder todas as perguntas, ele vai aprender a se contentar que só Deus tem todas as respostas. Teologia não é algo que se estuda para julgar ou discriminar o próximo. A teologia, ela serve para que cada um julgue a si mesmo. Fazer teologia ou estudar a Deus, conhecer a Deus, é descobrir o caminho da humildade. Fazer teologia é entender a importância de amar ao próximo e se relacionar com ele. Fazer teologia é deixar de ser egoísta e entender que a misericórdia de Deus é capaz de alcançar a todos os homens. Por isso, você que está me ouvindo agora, eu não vou te vender nada aqui, então essa dica está sendo de graça para você. Eu não estou pedindo seu dízimo, nem para você ir na minha igreja, mas estou dando uma dica de graça. Até porque o que Deus dá de graça, a gente tem que passar de graça. Procura comer da palavra. Quando eu digo comer, é examinar as escrituras. Entendeu? Procura conhecer a fundo. Existem muitas pessoas no mundo a fim de manipular a sua mente, dizendo que é fé. Tem um amigo meu, é meu amigo, e um determinado dia desse ele chegou em mim e falou:
você é teólogo, você, né? Daqui uns dias você vai acabar ficando louco. E ele é de uma igreja muito grande. E eu já li um livro do pastor dele, dessa igreja. E quando você vê, né, o currículo do cara, o cara é doutor em teologia. Aí eu olhei para ele e falei assim, então, lá na sua igreja os obreiros não fazem teologia, né? Não, a gente aprende lá mesmo. Então eu penso assim, poxa, o líder da igreja faz teologia, detém o conhecimento, né? Mas ele não quer que as pessoas da igreja dele conheçam, que nem ele conhece. Por quê? Porque aí ele mantém as pessoas ali. O que ele der, as pessoas são obrigadas a engolir. Porque o ser humano é emocional. Quando um cara chega e transmite emoção e fala que você vai ter, que você vai ganhar, que Deus vai te dar, que é para você pôr Deus na parede, e vai lá, meu irmão, e vai que você, entendeu? Mas será que Deus ele é um ser ambicioso? Será? Aí eu falei para ele assim, pois é, o que você acha do seu líder? Ah, meu líder, pô, o cara... E foi falando o líder, eu falei, então, eu tô trilhando os passos do seu líder. Seu líder não foi na fonte? Foi. Então, eu vou fazer que vou imitar ele, eu vou na fonte também. Mas quando eu chegar lá na fonte, eu não quero, entendeu? Que ninguém fica aqui, ó, dependendo do leite que eu tô dando. Não, meu amigo, a verdade é essa, ó. Pega a verdade, meu. Vai entender, entende a verdade você mesmo. Vai lá com as suas próprias pernas, corre atrás, meu. Ô, o que eu sou homem, o que eu posso dar para você? Me diz, o que eu tenho condições de dar para você? Se não foi Deus que me deu. Então a única coisa que eu posso falar para você, meu, a fonte aonde eu bebo, ela jorra água o tempo todo. Então não espera eu trazer o copinho de lá para dar para você beber, não. A fonte está aí, ó. Vai lá e bebe água lá também. E é isso que Deus espera de você. É por isso que eu fiz esse vídeo. Teologia é bom ou ruim? Estudar Deus é bom ou ruim? Conhecer melhor a Deus é bom ou ruim? Você viu o que eu falei no começo? Da onde eu saí? Como era? Não tenho nada contra a igreja. Lá tem pessoas sinceras. Tem, eu conheço muitas. Mas me ajudou. E eu gostaria que você fosse ajudado por esse vídeo também. A minha intenção é essa. Até mais.